união, luta e vitória. É isso aí. Grande satisfação de estar aqui com vocês para um dos primeiros Conexão Sexual, que vai tratar justamente do seu assunto por excelência, a relação sexual humana. Claro, o sexo e todos os fatos do mundo social. Todos. A subjetividade, a individualidade sexual interessa? Sim, desde que ela esteja relacionada com um coletivo, né? Com um outro alguém. Porque senão não é relação, é no muito uma masturbação, mas relação não é. O cara tá lá na caverninha, a menina tá lá em cima da montanha sozinha, não vai ter consequência de nada a sua maneira de existir sexual sozinha, sozinho. Então, para começar a analisar a relação sexo-afetiva humana, a gente tem que pensar num nome. Seja na relação sexo-afetiva de uma paquera, do namoro, do noivado, de um casamento ou da família já constituída. Mas, de qualquer maneira, tem esse nome. E por se tratar de uma coisa assim mais efetiva, eu vou começar da família em diante. Essa palavrinha, né, que molda muito o mundo da relação sexo-afetiva é monogamia. Quase toda relação sexo-afetiva humana, para não dizer toda, para generalizar, né, é monogâmica. É monogâmica. Nos países, alguns lugares, a esmagadora maioria é monogâmica. Monogamia. Bom, isso e família. Família monogâmica. Por que família? Porque a família é a unidade estruturada, a unidade efetiva, a unidade morfofuncional da sociedade, né? É o primeiro grupo social. Então, temos que começar daí. E temos que começar daí vendo como essa unidade se constitui. Por quê? Qual a consequência dessa constituição, dessa maneira dela estar constituída? Se precisa ser reformada, se precisa ser destituída e feito outra, ou se realmente é uma ideia maravilhosa de Deus. Mas isso fica lá para Minutos com Deus, é outro papo. Mas não pensem que a família, né, principalmente a família, uma das principais ordens culturais, né, do mundo humano, ela é altamente influenciada pela religiosidade. Até há pouco tempo mesmo, a religião, principalmente aqui, né, no mundo ocidental, a Igreja Católica tinha quase o monopólio, inclusive jurisdicional, sobre a união familiar, sobre o casamento e as coisas que decorriam dali. Com a secularização, né, o Estado se tornando laico e tudo mais, a coisa foi se separando um pouco, muito, mas muito pouco mesmo. Até porque separar as normas seculares é uma coisa, separar as normas consuetudinárias, que é a norma dos costumes, e esses são muito mais aprisionados, são muito mais arraigados, né, à tradição, e logo a religiosidade tem assim o seu norteamento quase que ainda exclusivo pela religiosidade. Sua influência máxima, né, recebida de regramento é da religião. A família ainda tem 99% de influência religiosa. Até porque a sua lei ainda é de influência religiosa. Olha só, a própria Constituição monogâmica. A própria Constituição monogâmica, positivada impressionantemente, eu vou abordar mais tarde, mas impressionantemente não está positivada na Constituição, com acolhimento constitucional dos direitos, né, do cidadão, das pessoas, do grupo social ao menos, não está ali. No Código Civil também não. Impressionante, a família está acolhida, sabe aonde?
no Código Penal, galera. No Código Penal brasileiro, exposição aos motivos ao Código Penal, parte especial, se eu não me engano, o artigo 76. Eu vou comentar o que está escrito lá mais à frente. Ou seja, para você ver que a coerção, né, coisa que é muito da religião, está exposta na lei, tanto é que está no Código Coercitivo do país, que é o Código Penal. Ou seja, não é uma coisa muito de tutelar a família, de proteger, não, né? É de impor algo, impor uma regra a ela. Que regra é essa? Vou começar respondendo tudo isso com uma pergunta. O que é mais imprescindível? O que é o mais importante numa relação monogâmica? A galera responde isso assim de uma maneira muito fácil, né? Do senso comum totalmente. É o amor, é o dinheiro, é a confiança, é o respeito. Sinto muito, galera, mas não é. Isso aí pode ser a prioridade que cada um dá, que cada casal, cada relação dá, né? Da sua maneira. É o que eles gostam mais, é o que eles priorizam mais. Mas nem de longe é a generalidade da condição da família monogâmica existir. Até porque eu provo, e todo mundo sabe, que tem pessoas que não se amam, nunca se amaram, deixaram de se amar e continuam na sua relação. A sexualidade é quase zero e continuam ali. E o respeito muitas vezes rola até agressão física, quanto mais confiança. Foi pro inferno a confiança. E continuam ali até o fim das suas vidas às vezes. Então, não é nem todos esses motivos que é o imprescindível para que a família, a relação monogâmica possa existir. Não é o imprescindível, nem é o genérico. Eu estou falando do genérico. O que é que, se não houver na relação monogâmica, essa relação não pode existir. Vou responder a pergunta, o que é mais imprescindível, com uma frase que eu já digo há bastante tempo. Mentira! Mentira! Graças a ela, o seu casamento ainda existe. Teve gente que falou o seguinte: bendito seja quem inventou a escravidão, porque antes se matava, agora poupa-se vidas e se aproveita mão de obra. Oh, que evolução maneira! É a mesma coisa, são coisas necessárias a determinados momentos da nossa evolução tão lentinha, né? E a mentira é uma delas. Para sustentar a relação monogâmica, seja ela qual for, vamos botar assim, generalizando, 100% das relações monogâmicas do mundo, para existir, tem que ter mentira. Bom, 100% não, vamos botar 99,9%. Vou explicar o 0,1%. O 0,1% são aqueles casos em que as pessoas se unem e a partir de então passam a suprimir, a subtrair, suprimir não, a subtrair todos os seus desejos, todas as suas vontades, inclusive suas necessidades, em prol da possessão do outro. Possessão do outro? Sim, possessão do outro. Se lembra do Código Penal? Lá está escrito o seguinte: para você, meu caro senhor, minha cara senhora, que estão casados e se consideram, né, monogâmicos, vocês são apenas posse sexual um do outro. Porque assim não, eu falo, porque assim o Código Penal diz. Lá no artigo 76, se eu não me engano, 76, da exposição aos motivos do Código Penal brasileiro, parte especial, está escrito o seguinte: o exclusivismo da recíproca posse, ele usa esse termo, pode ir lá, não precisa confiar em mim, pode ir lá, vai ver, o exclusivismo da recíproca posse sexual dos cônjuges é garantia de harmonia e consecução do seio familiar. Ele fala que é posse, entendeu? Ele fala que é posse. Estou só repetindo
as sutis palavras que soam quase como uma escravidão, né? Posse, é um bem. Minha casa, meu carro, minha mulher, meu esposo, meu bem, minha posse sexual. É isso mesmo. Estranho, né? Grosseiro. E quanto mais vindo do Código Penal, mais sinistro fica para regular algo tão sublime, tão imperioso ao nosso mundo quanto a família. Eu acho que deveria ter um outro tipo de acolhimento normativo, mas vamos esticar um pouquinho mais para frente. Vamos esticar um pouquinho mais para frente isso. Então, essa condição familiar monogâmica que precisa da mentira, 99,9% da mentira, 0,1% da subtração de um ser pela posse do outro, é como se dissesse assim, ó, a exclusividade é um sacrifício que damos como presente a quem amamos. Essa exclusividade que eu digo envolve justamente essas condições dos seus desejos, das suas necessidades que você passa a suprimir, passa a subtrair para satisfazer a posse do outro. Como isso não é possível para a maioria dos casais, para a maioria das relações, existe a nossa querida mentira. É aí que ela entra. Quando não se consegue subtrair, e hoje em dia é bem pouquinho, né? Antigamente o nego fala assim, antigamente o casamento durava. Não, antigamente simplesmente o machismo era totalmente bizarrão, e a mulher se subtraía totalmente, então a coisa se mantinha. Até porque a questão consuetudinária, o direito dos costumes, se houvesse essa separação, a mulher sempre era a mais prejudicada, a mais mal olhada, né? Não tinha as garantias que ainda se começou a ter na atualidade. Então a subtração era total, e aí se mantinha aquela unidade familiar ali, às custas de palavras que a gente ainda ouve comumente, tipo, se eu soubesse eu não casava, não valeu a pena, tantos anos de dedicação, minha filha, não casa não, bambolê de otário, né? Vai botar algema. Ou seja, sempre uma alusão ao quê? A uma perda de liberdade. E tudo aquilo que tolhe a liberdade não é muito agradável. Para você conseguir para você não ficar subtraído dessa liberdade, você mente. Ainda não estão acreditando que a base da relação monogâmica é a mentira? Não, experimentem falar a verdade. Não. Olha só, gente. Vocês podem falar, não, eu subtraí todos os meus desejos em prol e eu acho isso virtuoso. Olha só, você pode achar uma questão até virtuosa, você se subtrair, você deixar de ser, você deixar de se dar, de se mostrar. E também você deve pensar o seguinte, o outro deve estar fazendo a mesma coisa, ou seja, se subtraindo, ou seja, dando um sacrifício de presente, é uma relação de sacrifícios, é uma relação de subtração, né? Pois é, por quê? Porque se não for assim, vai ter que rolar a mentira. A gente já entra na questão da subtração. Vamos enfatizar a mentira, que é o mais comum, é 99,9% das relações monogâmicas do mundo. Aí você me diz, não é. É assim, se arrancar a hipocrisia, se a galera tiver coragem de se reconhecer, todo mundo sabe. Todo mundo que está ouvindo sabe. Só não pode explanar, senão a relação acaba. Mas experimenta pensar o seguinte, olha só, em relações hipotéticas, coisas assim, apenas irrealidades, vamos dizer assim, irrealidades, já geram conflitos se forem falados. Imagina o fato, né, de verdade, ele fato real da coisa. Quer ver um exemplo? O senhor está lá dormindo, aquela noite tranquila, de repente Ivonete entra nos seus sonhos, aquela empregada deliciosa, ela é maravilhosa, tá? Aí o senhor pensa até que está flutuando na cama, porque está deitado de bruços, pensa que está flutuando, sonhando, né?
com Ivonete, no dia seguinte chega para sua esposa e fala: amor, a noite hoje foi maravilhosa, a empregada estava uma delícia. Olha só, a empregada já não vai mais estar trabalhando na sua casa, talvez até o senhor não esteja mais morando na sua casa. Se estiver, corre o risco de levar água quente aos ouvidos. Não vou excluir a senhora, é claro que não. Imagina a senhora agora, naquele sono profundo, que a senhora não controla, é um sonho. Gente, é sonho, nego sonha até que tá pisando no sol, tá andando embaixo d'água, vendo sereia. É um fator assim totalmente alucinante. Só por isso, se o camarada chegar e falar para a esposa tal coisa, na relação monogâmica já vai dar merda. Se a mulher também chegar e falar: amor, essa noite tô cansada ainda. João Peter Barro, nosso guardião de piscina, estava no meu sonho, aquele moreno, 1,90 m, maravilhoso, sedutor. O lençol vai ter que ser trocado, amor, entendeu? Tá molhadinho. E o sorriso de orelha a orelha, eu garanto que o seu esposo não vai compartilhar da sua felicidade, do seu entusiasmo. Não vai. Vai dar merda novamente. Se a relação for monogâmica, vai dar merda. Mesmo que você fale que João Peters tem 1,70 m, vai dar merda do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque mesmo se tratando de um sonho, não é aceitado o ser do outro, a verdade do outro, mesmo que incondicional. É muito despreparo para se dar e se receber. Efeitos da monogamia. Então, é por isso que na sua maioria esmagadora, quem impera como imprescindível, como elo, como união máxima é a mentira. Graças a ela, o seu casamento ainda existe. Caro amigo, cara amiga, é um exemplo assim de um sonho, uma coisa. Agora imagine um fato, né, verdadeiro, vivido ali. Não vai ter como, não vão se sustentar sem a mentira. E aí eu sou obrigado a voltar lá na subtração. Ou se subtraem ou mentem. Por que eu digo que se subtraem? Porque muitas vezes você conheceu a pessoa da sua vida aos 30 anos, gozado que conseguiu viver 30 anos sem aquela pessoa, né? Que depois você fala assim: não consigo viver sem você. Gozado que conseguiu 30 anos viver sem, beleza, mas dali pra frente não consegue mais. Que bela união. Olha só, mas acontece o seguinte: será que porque eu encontrei aquela pessoa que eu não consigo mais viver sem, eu passei a achar todas as outras feias? Não tenho mais o interesse, não tenho mais um tesãozinho, não tenho mais um encantamento por ninguém, não acho mais ninguém bonito. Não digo que eu vá chegar aos finalmente, mas gente, será que ninguém mais sente a partir do momento em que encontrou uma pessoa muito legal, a mais legal até então, e a partir de então você nem pelo artista de televisão sente mais um nossa? Uau, não rola mais. Vai falar que sente parou ou para a e já vai dar uma pequena merda. Se for os finalmente, então não vão ficar juntos. Ou se subtrai ou mentem. Sabe por quê? Agora agora é a pérola da coisa, né? É o grande presente que eu pretendo dividir aqui com vocês. Sabem por quê? Sabem por quê? Sabem por quê? Ou se subtraem 0,1% ou 99%. Mente. Sabe por quê? Porque ainda não foram preparados para receber realmente a realidade, a necessidade, o desejo ou uma simples fantasia um do outro. Pensar sobre isso, eu acredito que a maioria não tenha nem passado de longe. Até porque é muito mais fácil conviver com a mentira, mas também mentir para si próprio, fingir que não fez, fingir que nem mentiu. É mais leve, é mais light, está mais próximo da evolução humana atual ainda, né? Mas aqueles que querem dar um passinho à frente, vão começar a pensar sobre isso. Pense nos danos dessa condição, não de escolha, mas de imposição monogâmica. É diferente, é muito diferente. As maneiras alternativas
estão se plantando e outras coisas mais, ainda são muito incipientes. Também mostram que essa maneira atual está em anacronia com a realidade, com a necessidade humana. Ou mente, ou se subtrai. E o detalhe, deixo de saber com quem eu estou vivendo por não ter preparo para receber a verdade e a necessidade do outro, e eu, por minha vez, também não me revelo ao outro, ou seja, o outro está casado comigo há 20, 30, 50 anos e nós não sabemos com quem estamos, porque não podemos ser. Como conseguir esse preparo para receber o ser do outro? Como tê-lo? Como tê-lo? Eu vou fazer uma abordagenzinha, rapidinho. Como tê-lo? Aprendendo a amar. Porque é um paradoxo você querer falar eu te amo se eu não te aceito. Se para eu te amar você ou tem que mentir para mim ou tem que se subtrair para se enquadrar às minhas regras. Então pense no seguinte, quem é que realmente tem condição para abrir a boca e falar eu te amo? Primeiro eu tenho que falar eu te aceito, seja de que maneira for. Ou mentira ou subtração. Ah, mas para ficar comigo tem que ser assim. Ou seja, a regra. Você não ama, você ama a si próprio. É preferível você falar assim, ó, eu te amo para mim. Eu te amo desde que seja para seguir as minhas regras. Eu te amo desde que você não me contrarie. Desde que você só me dê benefícios. Desde que eu não tenha que te entender em nada. Desde que eu não tenha nem que te conhecer. Aí eu te amo. Mas eu não te amo porque eu te quero bem, porque eu te quero uma pessoa melhor, te construir, formarmos um algo juntos melhor. Não, isso não. Eu te amo pra mim. Ou subtrai, ou mente, ou aprende a amar. Se aprender a amar e se aceitar o outro, acho que vai inverter. 99% das relações não serão monogâmicas. E 0,1% que talvez escolham realmente a monogamia, porque a pluralidade sexual humana é muito grande, né? É absurda, é imensurável. Pode haver realmente, mas aí é uma escolha. Aí é uma escolha. Os 99,9%, eu acredito que se aprender a amar, a monogamia acaba. E o detalhe, 2 se conhecendo, podendo se dizer um para o outro quem são, do que precisam, e mesmo tendo outros, se tornarão um só em fidelidade, não em exclusividade, um só em verdade, não em posse. Muita gente confunde, né, fidelidade e exclusividade. Exclusivo é ser posse, fiel é ser verdadeiro. Há 13 anos eu sou fiel, nunca menti para minha esposa, mas não sou exclusivo e ela também não. Querem pensar comigo? Querem continuar trocando essa ideia? Querem me xingar e continuar trocando essa ideia porque ficaram revoltados com a realidade que se estampou na frente de vocês? bicharabraga@gmail, galera. .com, bicharabraga@gmail.com, ou se cadastra lá no Think Sofia, www.thinksofia, penseconhecimento.com.br, thinksofia.com.br. Deixa lá o seu comentário, a gente vai desenrolar esse papo que só está começando. Tudo de bom, até o próximo.